Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. A gente quase 5 anos no ar, trazendo convidados muito especiais aqui conosco. Nosso convidado de hoje já veio aqui em várias outras ocasiões. Agora ele teve uma passagem de 2 semanas como vereador na Câmara de Santos, o professor, cientista político, também, por que não, vereador Rafael Moreira. Rafael, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, obrigado mesmo pela Imagina, Fernando, como sempre digo, é um prazer estar aqui. Aqui o debate sempre rola de maneira muito respeitosa e sempre em alto nível. Então é um prazer estar aqui poder comentar um pouco como é que foi essa experiência de vereança, do ponto de vista de alguém que é cientista político, né? Exatamente. E agora pode colocar em prática, né? Exato, né? Deixei de ser pesquisador para ser objeto de estudo a partir de agora, né? Então, obrigado pelo convite. Exatamente. Do outro lado aí o Rafael aqui sempre participa de vários programas, né? Nas emissoras de TV, tudo. Ele que foi eleito com 1.056 votos, 1.056 votos, né? Pelo pessoal. E aí ele como cientista político, professor, doutor também, cientista político, do outro lado do balcão, agora ele sentiu na prática o que quer ser vereador. Lembrando que você pode acompanhar o programa nas nossas redes sociais e, se você quiser também, 5 horas da tarde na TV Com Santos e no mesmo horário na Rádio Santos FM. Rafael, vamos começar, obviamente, pelo grande assunto. Você, como analista, cientista político, falou assim: agora estou aqui, né? Eu sou objeto de estudo, né? Objeto de estudo aí. Foram 4 sessões, né? 2 semanas, né? Porque o vereador não se limita, obviamente, às sessões da Câmara, mas durante 2 semanas, né? Substituindo a vereadora Débora Camilo. Como é que foi essa experiência aí nesse sentido? Porque não deixa de ser, acho que assim, você representar a sua cidade, né? Acho que é importante. Eleito pelo voto popular, isso é fundamental aí. Então, mais de 1.000 pessoas reconheceram aí, esperaram, colocaram, né, o seu voto no seu nome, e você está lá representando-os aí num período curto, mas um período altamente produtivo. Então, foi uma experiência muito enriquecedora do ponto de vista intelectual. Assim, lógico, é uma experiência que passa por uma responsabilidade muito grande, né? E desde o princípio tive noção da responsabilidade que isso carrega, seja na hora de fazer uma campanha e ter uma candidatura, seja na hora de ocupar um mandato, né? Não é uma coisa pequena você representar uma parcela da população da sua cidade, da cidade onde você cresceu, da cidade onde você se identifica, da cidade onde você conhece boa parte dos problemas e gostaria de ver eles também resolvidos, até para que as pessoas que vivem na cidade tivessem uma melhor condição de vida, uma melhor qualidade de vida. Então, sempre tive noção do tamanho da responsabilidade que isso carrega. E foi, como eu falei, foi muito enriquecedor do ponto de vista intelectual, né? Você está ali ocupando um espaço tal como aquele, um espaço onde apenas 21 pessoas se sentam para representar uma população de mais de 400 mil habitantes. Eu tenho noção do papel que isso carrega e foi muito... me deu uma alegria muito grande poder colocar em prática algumas das coisas que a gente já propunha durante a campanha como solução possível e ver elas sendo apresentadas. E por outro lado, foi muito chocante ver que algumas pessoas ali nunca tinham tido contato com alguns dados que são muito básicos da nossa cidade, inclusive. Então, isso foi um pouco chocante do ponto de vista do nível da representação que a cidade tem mesmo, né? Tem pessoas muito boas de todos os lados, seja esquerda, centro ou direita, mas ver que uma parte dos representantes da nossa cidade não conheciam minimamente alguns aspectos da nossa cidade, isso foi um tanto quanto chocante. Por mais que a gente saiba, enfim, como é que é a correlação de força ali interna e tal. Teve pessoas que me trataram de maneira muito respeitosa, muito republicana, mesmo tendo uma visão ideológica completamente diferente da minha. Então, isso foi muito importante. Isso foi muito importante. Nem todos, obviamente, né? Tem algumas pessoas ali que você percebe que tem um nível meio quinta série, assim, que é inclusive entristecedor para quem mora nessa cidade, saber que a gente tem alguém que nos representa que tem um nível ali bem quinta série e tal.
Mas enfim, foi uma experiência muito bacana, assim, foi muito legal, desde conhecimentos práticos da sessão, né? Então, conhecer melhor como é que funciona o regimento interno. Pequeno expediente. Exato, né? assim, então, por mais que a gente acompanhe sessões, etc., a gente não sabe o regimento interno de cabo a rabo, assim, para saber cada detalhe, assim, tal. Então foi muito legal aprender sobre isso na prática, né? Entender do funcionamento da sessão, em que momento eu posso pedir fala, em que momento não, qual o tipo de aparte que eu posso pedir em determinado momento, que tipo de projeto de lei pode ser apresentado. Enfim, foi muito bacana, assim, estar lá nessas 2 semanas. E foi uma experiência, como eu falei, muito honrosa, assim, de representar uma parte da população santista. Sem dúvida aí nesse sentido. Você teve votação polêmica? Você chegou a pegar alguma votação polêmica? Teve uma coisa ou outra, assim, que teoricamente nem deveria ter polêmica, mas teve, né? Então, sei lá, por exemplo, teve uma votação, né? Teve um projeto de lei que foi apresentado, que ele vem na esteira de uma série de projetos que estão sendo apresentados em nível nacional para combater a adultização e sexualização das crianças. Sim, você e falando também sobre rede social. Sessão. Eu peguei uma dessas sessões, né? E um dos artigos que estava formulado ali naquele projeto era muito ruim. Assim, a forma como ele foi formulado estava muito subjetiva e dava margem a uma série de questionamentos, e a gente sabia que isso ia ter problema no futuro. Então, a gente tentou propor algumas soluções ali, né? Então, primeiro, se aquele projeto de lei tratava sobre direito das crianças e adolescentes, teoricamente um projeto deveria tramitar pela Comissão de Direitos Humanos, e isso não tramitou. E tinha alguns projetos tramitando naquela comissão que a gente sabia que tinham a ver com aquele mesmo projeto. Então, a primeira solução que a gente propôs, aí é uma coisa bem ciência política, né? Então, a primeira solução possível, a gente disse, olha, isso seria importante voltar para a comissão e tal. Os pares daquela casa discordaram, né? Acharam que não sei o quê, principalmente o propositor do projeto. Então, a gente falava, mas a gente imaginava que isso poderia acontecer. A gente falou, a gente tem uma segunda proposta de consenso que a gente já tinha até protocolado, que era simplesmente uma nova redação para aquele artigo, tirando os termos que eram subjetivos e reconhecendo a importância daquele projeto ao mesmo tempo, né? Porque tratava sobre financiamento público desse tipo de evento e ok, a gente acha que a gente até votou a favor, acho que o projeto era viável até, mas tinha problema na redação daquilo, né? Então a gente apresentou, olha, já que não vai voltar para a comissão, a gente propõe uma redação nova para esse mesmo artigo e agora coloca em votação isso para a próxima sessão e tal. Então a gente fez essa emenda. Então, enfim, acho que esse foi a questão mais polêmica, talvez, que eu tive que lidar ali, assim, foi a mais problemática. Mas no resto, assim, não tanto, né? Os projetos que a gente apresentou foram muito bem reconhecidos pelas pessoas que estavam ali naquela casa e pelas pessoas que estavam assistindo também, não apenas pelas redes, mas ali na galeria, né? Falando, pô, legal, né? Não tinha pensado nisso e tal. Então, enfim, a gente fez também tudo aquilo que era possível em 2 semanas. 2 semanas, vai fazer milagre. Exato, né? Em 2 semanas a gente conseguiu fazer bastante coisa, inclusive. Deixou algumas sementinhas, eu ia falar dos projetos. Teve também, e aí você, como educador também, né? E acompanhou também a Câmara Jovem também, né? Você tem um papel importante nesse sentido. E teve um projeto que foi aprovado, dessa vez foi aprovado. Né? Eu não sei se você estava nessas sessões do projeto. Eu estava, acho que na segunda, se não me engano, estava, na primeira. Nessa sessão. Foi um projeto Memórias em Rede, né? Jovem, Memórias em Rede, exatamente, da então vereadora Renata Bravo, né? Memórias em Rede, né? Da Andressa Luzirão, jornalista também, que faz um trabalho muito bom nesse sentido. Foi uma proposta desenvolvida por uma jovem vereadora, na Câmara Jovem, a qual o vereador também tem uma participação importante, porque o público dele também é muito jovem, né, como professor, né? E aí foi lembrado, e a gente eu quero aproveitar o espaço também, que foi, e você está falando nesse assunto, um outro projeto também da Câmara Jovem também, sobre a sexualidade, a inclusão da sexualidade como um tema transversal nas escolas. Isso foi rejeitado. E sabe o que é mais... Isso foi lembrado, inclusive, pelo vereador que eu ia falar. Carlos Teixeira Filho, que foi quem pegou aí um projeto de um jovem. Quer dizer, isso é uma incoerência e causou aí. Tivemos termos até de jobs no programa, na sessão aí. Minha filha não faz job, sabe o que é job, cara. Não, e o mais curioso de tudo foi assim, quando a gente estava passando por essa votação que eu mencionei agora, que foi a mais polêmica durante o período lá, parecia que todo mundo ali estava defendendo que fosse incluída a educação sexual nas escolas. Porque a gente estava falando, olha, esse problema seria contornado por meio de uma disciplina. Então, aí eu trouxe até um relato pessoal. Eu falei, olha, a primeira vez que eu tive educação sexual na vida, enquanto aula, foi nos Estados Unidos, não foi nem no Brasil. Eu não tinha tido contato de nada assim, com isso, sobre transmissão de HIV, etc. Eu fui aprender isso fora do Brasil. Assim. Aí quando eu voltei, eu falei, puta, por que eu não aprendi isso assim, no meu colégio? Isso é uma coisa que é tão básica, né? E tal. E aí, nessa sessão, né, os vereadores falaram, olha, sobre a necessidade de educação sexual e tal. Aí o Cacá, eu e outras pessoas levantaram, peraí, mas parece que essa casa não discutiu isso faz questão de pouco tempo atrás e foi rejeitado por essa mesma casa. Então tem alguma coisa errada aqui, tem uma coisa estranha aqui, né? Então esse debate voltou à tona, né? Enfim, mas foi uma das que eu acompanhei naquilo. E como você falou, né, eu acompanhei a Câmara Jovem também.
durante essas 2 semanas que eu estava lá, tinha uma sessão da Câmara Jovem. E no ano passado eu tive alguns alunos meus que estavam lá e sempre conheci a importância daquele espaço. Esse ano a gente não teve alunos do Santa Cecília, mas de qualquer forma eu falei, não, quero estar lá, quero acompanhar, porque o nível das discussões ali é muito bom. Assim, inclusive eu até falei para os alunos, às vezes é melhor que a discussão na Câmara, inclusive. Tá? Assim, o nível de debate intelectual, porque você percebe que todos os alunos ali, eles pesquisaram antes de falar qualquer coisa, eles vão atrás de dados, né? Eles vão ver experiências em nível local em outras cidades que estão sendo implantadas, que podem ser trazidas para cá. Então, assim, foi muito legal poder acompanhar a Câmara Jovem, porque aquelas são as pessoas que vão ocupar os espaços de poder no futuro. Então, eu sempre procuro estabelecer um canal de diálogos e mostrar para eles, olha, a gente está aqui para ouvir vocês, a gente não está aqui apenas para legislar e colocar em prática coisas que vocês vão ter que adotar na vida de vocês. A função de legislador é ouvir o que vocês têm a dizer também. Então, foi muito legal acompanhar aquela sessão da Câmara Jovem. Conversei com alguns alunos antes, depois, eu vi alguns chegando de skate, inclusive, né? E aí, eu tava com a camisa do Charlie Brown naquele dia. E aí comecei a conversar com aqueles alunos no fundo, tal. Eu falei, pô, legal ver alguém de skate, assim, tal. Ele começou a falar, né? Aí fiquei conversando com eles por alguns minutos, aí eles falaram, mas o que você faz aqui? Eu falei, não, eu sou vereador da casa. Eles, você é vereador da casa? Assim? Eu falei, gente, a ideia é que, né, essa casa, teoricamente, tem que ser a semelhança daquilo que vocês são na cidade, né? Sim. Então, se eu tô vestido assim, é porque, de fato, moro na cidade, interajo nos espaços que vocês também interagem. Então, eles ficaram meio chocados, falaram, que legal, né? Um vereador vindo conversar com a gente. Eu falei, não, eu vou ficar aqui no fundo da sessão, eu quero ouvir um pouco e tal. Aí me chamaram para fazer fala lá na frente, fiz uma fala um pouco sobre a importância daquele espaço, enfim, foi muito legal acompanhar aquela sessão, principalmente ver esses alunos chegando de skate e tal, e é legal que ali vem à tona também algumas questões da nossa cidade, né? Então, assim, alunos que vêm de escolas privadas com uma realidade muito diferente daqueles que vêm de escola pública e de maneira muito respeitosa ali, boa parte deles, não todos, mas boa parte deles, dialogando e mostrando, olha, essa não é a realidade da nossa escola, a gente tem outros problemas que talvez vocês não enfrentem. E aí começa a discussão, começa o debate e tal. Mas, de qualquer forma, foi muito legal, assim, foi muito prazeroso acompanhar mais uma sessão da Câmara Jovem, dessa vez na condição de vereador, né? Então, acho que, enfim, procurei cumprir um pouco do papel, tanto de vereador quanto de educador ali naquele espaço. Exatamente. Você falou, Rafael, de skate, mas, por exemplo, se alguém quiser ir de bicicleta na Câmara, não sei se tem, né? Eu acho que não tem, né? Então, isso é muito louco, assim. Foi uma das coisas que a gente procurou colocar em discussão, né? A falta de bicicletários públicos, né? Porque, assim, a gente apresentou uma legislação sobre a obrigatoriedade de equipamentos públicos e privados, sobretudo aqueles que têm alto fluxo de trânsito, de terem um bicicletário, né? De acordo com o fluxo das pessoas que frequentam aquele espaço e tal. Tem alguma legislação já em nível municipal nesse sentido, mas que não é muito bem cumprida e também não é muito bem discriminada. Tanto que a própria Câmara de Vereadores, como você mencionou, não cumpre essa lei. Né? Tem um bicicletário lá dentro, apenas para funcionários, e quando uma parte ali da Câmara fecha, se você está com a sua bicicleta lá dentro, boa sorte, você vai pegar ela só no dia seguinte. Então, mas assim, um cidadão comum não pode usar o bicicletário, só as pessoas de dentro. Só os funcionários. Exato, assim. Então, se você tem tem equipamento público, não tem lugar. Então, se você nem a Bike Santos também tem ali. Exato, não tem o Bike Santos. Você só consegue se você, enfim, avisar algum vereador que você vai num gabinete ou numa audiência pública, e aí ele autoriza que você entre com a bicicleta e tal. Então, assim, complexo. É muito complexo, né? Quando um equipamento público, tal como aquele, de representação da população santista, não tem um bicicletário público, e ali são realizadas audiências públicas, são realizadas sessões, enfim, sessões dos mais variados tipos, né? Sessão ordinária, extraordinária, sessão solene e tal. Se aquele equipamento não tem um bicicletário, olha a mensagem que você está passando para a população da sua cidade, né? Sim. Então, aquela pessoa que se desloca de bicicleta, talvez não seja bem-vinda naquele espaço. Você tem que dar um jeito de chegar aqui da maneira que for, e isso não vai ser feito por meio da sua bicicleta. Então, foi até um contraste. Quando eu chegava de bicicleta para sessões, teve alguns funcionários que vinham e falaram, você não é vereador aqui? Por isso que eu te perguntar, você vai de bicicleta? Eu fui de bicicleta, né? Eu tô de bicicleta, é a minha modo de locomoção. Claro. Se tá chovendo, eu vou de ônibus, vou de Uber, vou do jeito que dá, né? Mas eu ia de bicicleta, boa parte de sessões, né? Então, os funcionários, servidores vinham e falaram, nossa, mas você vem de bicicleta? Eu falei, venho, né? Meu meio de transporte, né? Se eu legislo sobre isso é porque eu tenho lugar de fala, eu tenho noção do que está acontecendo na nossa cidade em relação à mobilidade urbana, né? Então, foi um pouco chocante para algumas pessoas daquela casa ver um vereador chegando ali. E a gente espera que, de certa forma... Talvez tenha sido o primeiro, eu fiquei pensando, talvez eu tenha sido o primeiro vereador, né? Então a gente pensou também, olha, talvez isso passe uma mensagem aí, né, até para os jovens que estavam ali na Câmara Jovem. Olha, as pessoas desse espaço, aqueles que são representantes, têm que ter mais semelhança com as pessoas que são da própria cidade, que elas teoricamente estão ali para representar, né? Então acho que foi muito divertido, assim, nesse sentido. E foi deixado uma sementinha para colocar um bicicletário? Espero que sim, né? Porque eu coloquei isso em pauta, a gente colocou em discussão um projeto de lei, inclusive, sobre isso, e espero que seja bem avaliado, né, pelos vereadores da casa, que eles entendam a importância daquilo que a gente estava falando ali. Até para aquelas pessoas que não usam bicicleta, que
que usam carro e tem problemas de mobilidade urbana, né? Então, se a pessoa está circulando de carro, ela tem noção do tamanho do trânsito que está na nossa cidade hoje em dia. Sim, claro. Se a gente tem um estímulo maior para a pessoa sair de bicicleta, o trânsito vai diminuir, consequentemente. Isso é uma questão lógica até. Então, a gente espera que essa semente tenha sido plantada não apenas para os ciclistas, mas para que qualquer pessoa que entenda de mobilidade urbana ou veja os problemas que a gente tem, possam pensar um pouco sobre isso também. E hoje a gente vai além, né? Não são só as bicicletas, né? Você tem todas as outras formas de locomoção também que tem que ser adotadas aí nesse sentido, né? A gente vê as ciclovias são um grande exemplo disso, né? Tá mudando também. Claro. E você tem que ir dentro das normas, dentro do que é legal, né? Tem que ter uma atenção especial nesse sentido. E só para contar uma coisa também, Fernando, assim, quando a gente fala sobre mobilidade urbana na Câmara, apresentando um projeto de lei, ou quando a gente fala num espaço tal como esse aqui sobre a necessidade de mais bicicletários, de melhoria nas ciclovias, etc., a gente está pensando também em questões de longo prazo ligado ao combate às mudanças climáticas. Então a gente sempre procurou relacionar aquilo que a gente estava fazendo ali, que pode parecer uma questão infraestrutural, de mobilidade urbana, mas que tem a ver com desafios muito maiores que a sociedade santista e que a sociedade global está enfrentando nesse momento, né? Então, a gente tem uma elevação do nível dos oceanos, a gente tem uma elevação da temperatura média, a gente está tendo que lidar cada vez mais com ondas de calor que são cada vez mais longas, com chuvas cada vez mais concentradas. Então, a gente está sentindo cada vez mais o impacto das mudanças climáticas, né? E o combate a isso, ele passa tanto por decisões que se dão em nível global, tal como a COP30, que está acontecendo nesse exato instante, mas também por medidas que são adotadas em nível local. Então, acho que essa também é uma das sementinhas que a gente procurou plantar ali, né? Então, quando a gente fala sobre mobilidade urbana e sobre direito à cidade, a gente está procurando levar em conta que isso aqui está relacionado a uma questão mais de longo prazo, que não apenas Santos vai enfrentar, mas que o mundo inteiro está enfrentando, que é o combate às mudanças climáticas. Exatamente. Pegando esse gancho, inclusive, da COP30, que acaba nessa sexta-feira, mas assim, é importante a gente ter como referência, porque antes da COP30 teve aqui num evento ali no Parque Valongo o Carlos Nobre, que é pesquisador, climatologista, inclusive ia para a COP30, e a gente colocou umas informações que realmente ele ficou espantado, ele teve a oportunidade de percorrer ali o estuário, né, que a gente tem a nossa realidade, né, claro. Que aí você tem a questão das mudanças climáticas e você tem, a gente muitas vezes pensa mais na ponta da praia, como impacto, não só a ponta da praia, mas a região da orla, mas você tem aí as pessoas que moram nas periferias e é uma triste realidade. São 315 mil pessoas que vivem em situações aí dramáticas, podemos dizer, aí na nossa região. Né? E que lidam com a elevação do nível das marés há muito mais tempo, inclusive, do que as pessoas à ponta da praia. Exatamente. Né? Enfim, eu tenho vários amigos, né, que moram na Zona Noroeste, e eles sempre comentavam comigo que assim, a principal questão discutida nos grupos de pais das escolas não era nada ligado à escola em si, mas era a tábua de marés da Zona Noroeste. Assim. Então eles falam, olha, a maré vai estar alta a tal horário, então você tem que buscar filho, galera, vamos agora, tal, porque sabe que se a elevação da maré for correspondente àquilo que se espera, noite de lua cheia, etc., vai ser mais difícil para ele pegar o filho na escola. Então, assim, a questão central para buscar o filho na escola é a tábua de maré. Olha que realidade diferente do que a gente vive, enfim, próximo aqui com as escolas particulares que a gente tem na região, né? É uma outra Santos que muitas vezes é até desconhecida, tanto por parte dos santistas, quanto por parte dos legisladores da nossa cidade, até eu diria, sabe? Não, é uma realidade que a gente se depara, né? Porque a tábua das marés, e isso às vezes a pessoa muitas vezes levanta com a água já na rua, né? Mesmo que não chova. Claro, quando mesmo chove, chova, aí você, sim, exato, né? Você tem a uma gente situação, tá falando de chuva aqui, sabe? Uma situação ainda mais complicada, e só para lembrar, né? Só esse ano, só em 2025, tivemos 3 momentos que foram inesquecíveis. Tivemos grandes chuvas torrenciais, especificamente no verão, né, que foi aquela em fevereiro, depois em abril na primavera, também. Em agosto também, no inverno. Primeiro dia de aula, inclusive, era para ser. Eu não consegui chegar para dar aula porque a Avenida Oswaldo Cruz ali, a Rua Oswaldo Cruz, ficou completamente alagada e teve que ser suspenso a aula no primeiro dia de aula da retomada das aulas. E no inverno. E no inverno. Isso que uma chama chuva mais de verão atenção. No meio do inverno, é surreal. Chuva que chama atenção, ou seja, engana-se aqueles que ainda acham que não está acontecendo nada, né? Enfim, as mudanças são passageiras ou negacionistas. Rafael, até pegando esse gancho, você colocou muito durante esse teu mandato, né, a questão das mudanças climáticas. Quais propostas
né? A questão também da malha cicloviária, enfim, outras questões. Mas quais são as propostas mais centrais que você coloca aí no dia a dia para os nossos internautas? Então vamos lá. A gente apresentou uma série de projetos de lei durante essas breves 2 semanas que tivessem ligados tanto a questões mais pontuais que pudessem solucionar problemas de mobilidade urbana, expandir o direito às pessoas, ou pensando em questões mais de longo prazo de combate à mudança climática, né? Então, para dar alguns exemplos daquilo que a gente fez, né? Tem um dado muito chocante, né, que mostra que Santos é a cidade mais verticalizada do Brasil, né? Isso veio à tona alguns meses atrás e tal. Quase 2/3 da população. Quase 2/3 da população vive em prédios, vive em apartamentos. E além disso, Santos é a cidade litoral que tem maior quantidade de ilhas de calor. Então, isso é sentido na pele por qualquer pessoa quando ela sai na rua, né? Enfim. Mais prédios, mais carros. Mais prédios, mais carros, mais cimento, isso absorve calor. Menos verde. A gente tem cada vez menos uma cobertura verde na nossa cidade, o que traz muitos problemas, né? E, enfim, a elevação da temperatura média, né, da superfície é um dos principais deles, né? A gente identificou que uma das principais ilhas de calor da cidade, ela está exatamente no cruzamento da Avenida Ana Costa com a Avenida Francisco Glicério, onde você tem ali a Estação da Cidadania e você tem aquele estacionamento gigantesco daquele hipermercado, que é muito subutilizado, né? Então, ali era a antiga estação de trem, era o estacionamento da antiga estação de trens da Sorocabana, né? Para quem conhece um pouco da história da cidade, era ali que os trens faziam as manobras, né? Para depois entrar na Avenida Ana Costa ou em qualquer outra avenida ali para seguir para São Paulo, né? E tal. E ali acabou ficando aquela área completamente cimentada, né, asfaltada, tal, com uma cobertura vegetal muito pequena e que é subutilizada. E por que ela é subutilizada? Quando a pessoa vai naquele mercado, ela nunca vai querer deixar o carro dela no meio daquele sol escaldante. Ela vai parar o carro dela na área coberta, porque também é muito grande. A legislação municipal colocava que ali fosse criado um parque em determinado momento, por ter sido uma área de estação da Sorocabana, etc. Só que a legislação local não colocava um prazo para isso. Isso deixava em aberto aí para, enfim, ou salvo engano, colocava a partir de 20 anos, era alguma coisa assim. Não lembro de cabeça a quantidade de anos exatamente. A gente apresentou um projeto de lei que encurta o prazo para isso, obrigando a prefeitura a se comprometer a isso num prazo de 3 anos. Porque assim a gente combateria a principal ilha de calor na cidade. Imagina se naquele lugar onde você tem um estacionamento gigante, onde está totalmente vazio o tempo inteiro, você tivesse um parque com uma série de árvores, tal como o Jardim Botânico cumpre esse papel, ou como o Parque da Ibirapuera em São Paulo, etc., cheio de árvores, com pista de corrida, ou qualquer outra coisa ali. Ali você conseguiria baixar a temperatura média da superfície, que muitas vezes está batendo 50 graus Celsius naquele lugar, para que as pessoas que circulam ali, que ficam naquele ponto de ônibus que tem no cruzamento, ou que vão em algum evento da Estação Cidadania, ou que passam pela Ana Costa ali mesmo a pé, porque tem uma série de comércios, tem a prédio da Prudesan ali do lado, onde você tem exposições acontecendo também muitas vezes e tal, as pessoas poderiam circular pela rua sem morrer de calor, né? Sem ter que estar usando um guarda-chuva no meio do verão. Então essa foi apenas uma das propostas que a gente apontou. Olha, isso é possível de ser feito. Assim. A gente já tem legislação no município, mas, enfim, não há um caminho sendo apontado para isso, a gente procurou apontar o caminho. Tem uma outra questão também, uma outra legislação que a gente apresentou, e aí não foi uma coisa muito única da gente, porque foi um protocolaço que foi feito em nível nacional por legisladores que reconhecem a importância das mudanças climáticas e os efeitos que isso tem no ambiente escolar. Então, a gente tem dados que mostram alunos tendo que cada vez mais perder aula por não estarem com a sua escola num ambiente adequado, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, o teto muitas vezes é daqueles que provocam um efeito estufa ali dentro daquela escola. Sim. Os servidores também têm muito problema para trabalhar naquelas condições, sejam eles professores em sala de aula, sejam servidores que trabalham na cozinha, por exemplo, que é um ambiente mais quente, dentro de uma escola pública. Então a gente apresentou um projeto de lei que é o ECOA, que são uma série de diretrizes que apontam medidas que podem ser adotadas em nível local para combater as mudanças climáticas dentro do ambiente escolar. Então, isso foi feito não apenas por nós, como eu falei, isso foi feito em várias cidades do Brasil ao mesmo tempo e tem a ver com essa conjuntura de COP30 que está discutindo justamente isso como uma das questões centrais, Como é que um ambiente de trabalho e um ambiente educacional pode se adaptar às mudanças climáticas para que aquelas pessoas consigam frequentar minimamente a sala de aula, seja na condição de professor, seja na condição de estudante. Então, essas foram algumas das medidas que a gente procurou apresentar nesse sentido, prevendo essa necessidade que a gente tem de combater as mudanças climáticas no longo prazo. Exatamente. Você falou da questão das árvores, E assim, se não me engano, o próprio secretário Glaucus de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade, foram plantadas algumas árvores nessa área. Uhum. A tua ideia é ampliar aí? Sim, que ali fosse transformado num parque público, sobretudo, Porque ali você tem tudo fechado por grade, mas a legislação colocava que aquilo seria de interesse público em determinado momento, sem colocar um prazo para isso, então a gente transformaria aquilo num parque, Que aí
seria de fato algo público, né? As pessoas poderiam usar aquilo e aquilo baixaria a temperatura média daquela região ao redor, combatendo a principal ilha de calor que a gente tem do lado leste da nossa cidade. Esses dados, que ali é a principal ilha de calor, foram levantados por uma pesquisa da USP, tem uma plataforma, Uhum. tô tentando lembrar o nome da plataforma, acho que é o Verde, o URB, alguma coisa assim, eu posso caçar depois esses dados. Sem problema. Teve matéria em outros jornais e tal, na época, quando saíram e tal, e aí você consegue ver um mapa, você consegue ver onde estão as ilhas de calor da cidade, ver onde a temperatura média está se elevando mais rapidamente. Então a gente identificou que a principal delas na Zona Leste está localizada exatamente naquele cruzamento, né? Tem várias outras, claro, né? Tem várias outras. Aquela é onde era possível fazer uma intervenção urbana pontual para combater isso. Exatamente, é importante. Às vezes você tem ruas, por exemplo, eu pego Oswaldo Cruz, por exemplo, fiquei espantado. É surreal, né? Andando assim, surreal. Da Epitácio Pessoa até a universidade, tem uma árvore. Tem uma árvore, né? Coitadinha ali. Que tá ali meio, né? Eu já fiz essa contagem também. Eu fiquei espantado. Sabe que eu não tinha me atento. É um festival de fios no Oswaldo Cruz. Festival de fios no bairro do Boqueirão. Não tem uma árvore. Enquanto que na quadra da praia é um contraste gigantesco, né? Sim. Na quadra da praia ali tem, se não me engano, acho que umas 10 árvores, talvez. As árvores estão ali há muito tempo, lindas, algumas delas, inclusive, e tal, não sei o quê. Você vai uma quadra, passou, é um deserto, É um deserto. Só pega o exemplo do Oswaldo Cruz, que é muito nítido, e de uma localização altamente, entre aspas, privilegiada. Né? Isso, e se esse problema existe, uma localização privilegiada, imagine em outros bairros, né? O bairro da Areia Branca, por exemplo, é um dos que tem a menor cobertura vegetal, né? Então, tem ruas inteiras sem uma árvore, assim, ruas inteiras. Imagina você de uma rua da ponta a outra e não cruzar com uma árvore. A única vegetação que você vê é dentro do quintal da pessoa, que ela tem alguns vasos, etc. Né? Isso faz com que a Areia Branca também seja um dos bairros mais quentes também da cidade. Importante essas informações aí, só para a gente ter uma ideia, né, de como as coisas funcionam. Mas eu não gosto de árvore. Você tem espécies que podem ser, obviamente, plantadas, para também não trazer um outro problema, né? A árvore ela acaba atrapalhando aí, por causa que ela tem que crescer e acaba. Mas você tem várias outras espécies que podem ser plantadas aí nesse sentido. Rafael, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade, com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você.
Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje com o cientista político, professor, doutor também de universidade, também do ensino médio. Teve 1.056 votos nas eleições passadas. O Rafael Moreira, que ocupou durante 2 semanas aí o cargo como vereador aqui em Santos, aqui na Câmara de Santos, representando os seus eleitores, especialmente os jovens, né? Porque a voz da jovem, você é o vereador mais jovem, né? Acho que talvez eu era, né? Naquele momento foi o vereador mais inclusive jovem. falaram isso, ô garoto, tá, pra gente, 40, né? Pelo amor de Deus, né? A cara, pelo amor de Deus, né? Ouvi isso de alguns vereadores só na cara. Você inclusive, Rafael, pegando até o gancho, você também, durante essa tua passagem, tu foi em loco em algumas, né? Claro. Dando aula, claro, fazendo, né, uma série de atividades, claro, mas aí você teve em loco em alguns locais, aí identificou alguns problemas, até para expor, e obviamente isso aí viraram propostas ou requerimentos, pelo menos, que você apresentou. Então, assim, durante essas 2 semanas, né, mantive minhas obrigações de professor, né, não queria deixar a sala de aula, até porque reta final de semestre letivo, alunos fazendo ENEM, P2 e tal, eu falei, não quero deixar isso de lado. Então, a gente conseguiu se organizar durante essas 2 semanas, tanto para apresentar essa série de projetos de lei que a gente apresentou nas sessões, me mantive em sala de aula, né, com essas aulas, mas eu não queria deixar de fazer o papel fiscalizador também do legislador, né? Então, um legislador em nível municipal, ele tem a obrigação de propor legislações para o seu município, mas tem a obrigação também de fiscalizar aquilo que o executivo tem feito. E eu não queria deixar isso de lado, né? Então, durante essas 2 semanas, a gente conseguiu também encaixar algumas visitas de campo, né, em alguns equipamentos públicos para ver como é que estavam as condições dele, até porque eram alguns equipamentos que a gente ou já tinha ouvido alguma denúncia ou já tinha havido problema e tal. Então a gente foi na UME Oswaldo Justo, né, uma escola que está localizada na Vila Haddad, na zona noroeste, uma escola que passou por uma reforma recente, inclusive, uma reforma onde não foi ouvida a comunidade escolar. Isso tem trazido uma série de problemas para eles, né? E talvez acho que um dos problemas mais gritantes que a gente percebeu ali foi a falta de um auto de vistoria de corpo de bombeiros, né? Então, essa escola acabou de passar por uma reforma, ela tinha os hidrantes ali, né, todos bem localizados, né, para caso aconteça algum incêndio e tal, mas não tinham mangueiras, né? Então, assim, você tem o hidrante, você tem um espaço onde vai ter a mangueira, e não foi comprada uma mangueira para aquele espaço. Então a gente falou, imagina acontece, lógico, a gente torce para que nunca aconteça, claro, mas imagina alguma tragédia acontecendo naquela escola, o que você vai fazer para combater o incêndio? Fora outras questões, né? Então, assim, uma parte do forro já começou a desabar, um forro que fica acima de onde era para ser a horta daquela escola, então a horta não está sendo utilizada, tal, porque a direção da escola reconheceu o risco daquele espaço para os alunos, então aquele espaço está interditado, a escola acabou de passar por uma reforma, como eu falei. Além disso, a gente visitou também o Rebouças, na Ponta da Praia, porque a gente estava ouvindo algumas questões de andamento em relação às obras que estão acontecendo lá, e ali parece que não está tendo nenhum problema, a gente vai ficar apenas de olho no cronograma para ver se está sendo cumprido. Está subindo. Exato, né? Então, os servidores, inclusive, ficaram felizes de a gente ter consultado eles antes de ir lá, né? E não chegar fazendo vídeo, essa coisa meio espetaculosa, né? Que alguns fazem. A gente avisou eles que a gente ia fazer essa visita, eles acompanharam a gente, explicando cada uma das obras que está em andamento e o cronograma. Então eles ficaram felizes de ver que tem legisladores da cidade que procuram cumprir esse papel, e ouvir pelo menos os servidores antes. Sim. E a mesma coisa aconteceu em relação ao CAPS Ponta da Praia, né? O CAPS Ponta da Praia, eu tinha feito uma visita no ano anterior já, com meus alunos da Câmara Jovem, ano passado, e a gente constatou uma série de problemas de infraestrutura que vão desde infiltrações, um banheiro único para ser usado por todos os usuários daquele serviço, que está sem tampa, inclusive, há bastante tempo, até uma piscina que está no fundo daquela casa, que teve que ser coberta, porque o proprietário não queria desativar ela de vez, e começou a acumular água, e para evitar a disseminação de dengue no bairro, eles tiveram que soltar peixe ali dentro para comer as larvas. Então, essa é a infraestrutura que os servidores e os usuários desse serviço estão tendo que lidar em relação ao serviço público daquele equipamento, né? Então, assim, a coisa estava, enfim, num nível calamitoso, né? E a gente quis ver isso em loco para ver como é que estava se dando, porque há uma perspectiva de que eles mudem para uma outra casa que também parece que não está bem preparada para receber aquele equipamento e tal. Está tudo, por enquanto, caminhando nesse sentido, mas não se tem certeza.
Então, como eu falei, né, enquanto legislador, a gente não queria apenas ficar no gabinete ou ficar ali fazendo falas, etc. A gente queria verificar em loco aquilo que está acontecendo com os equipamentos públicos da nossa cidade. E foi muito triste, muito chocante ver como é que estavam alguns deles, por mais que a gente soubesse como é que eles estavam. E a gente tentou propor alguma coisa, requerimentos, indicações nesse sentido para mudar a situação deles, inclusive. Rafael, até pegando o gancho, é claro, você pelo seu partido, um vereador de oposição. Mas assim, como é que você como cidadão, é claro, mas assim, nesse período assim que você, como mandato, como você avalia, né? Há muitas reclamações por parte dos vereadores e alguns espaços que estão muito deteriorados em alguns casos, né? Então, como você avalia isso daí? O que falta? Faltam recursos? Falta gestão? Muita coisa. Falta tudo, eu acho, bem sincero. Né? O que falta? Acho que falta o servidor tudo. ser mais ouvido? Né? O que falta? Assim, se eu fosse fazer um grande diagnóstico, assim, acho que os problemas são múltiplos, né? Mas uma das coisas que mais chamou a atenção, não apenas minha, mas de outros legisladores e também dos servidores, é justamente a falta de servidores para cumprir determinados papéis e ocupar determinadas funções, em detrimento da ocupação de cargos por pessoas que são comissionadas, que não têm muitas vezes qualquer condição de ocupar aquele determinado espaço, que não entende o funcionamento da máquina pública e estão ali simplesmente por uma questão de conveniência política. Se eu fosse apontar como um dos principais problemas da nossa cidade, assim, a serem resolvidos por parte do poder público, eu apontaria algo nesse sentido. E essa é uma questão que a gente ouviu não apenas em determinados ocupamentos públicos, mas a gente ouviu inclusive de outros pares dentro daquela mesma casa, sejam eles de situação ou de oposição. Isso foi apontado de maneira, acho que, generalizada, eu acho, assim, né? E, nos bastidores. Nos bastidores e também em algumas falas, algumas vezes também, a gente notou isso ali. E, mais uma vez, digo isso, então, como um cidadão, né? Como você colocou, Fernando, não apenas como alguém que, enfim, ocupou o cargo de vereador, mas como um cidadão santista que usa parte desses equipamentos públicos da cidade e que gostaria de ter um serviço melhor neles e não coloca a responsabilidade disso nos servidores. A gente tem muitos servidores que, enfim, tiram ali leite de pedra ali para fazer aquele serviço funcionar, extremamente sobrecarregados e muitas vezes pagando um preço, inclusive por isso, pagando um preço seja físico ou psicológico, tendo que pedir afastamento pela sobrecarga que enfrentam e tal. Então, quando eu falo sobre equipamento público e estrutura pública da nossa cidade, eu procuro não colocar isso nas costas dos servidores, que muitas vezes também são vítimas dessa estrutura toda, né? Por estarem sobrecarregados extremamente em algumas das tarefas que estão ali. Para além de outras questões, né? Então, enfim, tem algumas questões que acho que é pura falta de vontade política mesmo, né? São soluções pequenas que são cobradas pelos vereadores, sejam eles de situação ou de oposição, inclusive, que poderiam resolver questões pontuais de zeladoria da nossa cidade, né? Seja uma questão de trânsito aqui, ou um ponto de ônibus ali, uma questão de arborização daqui e tal, que são coisas pontuais, assim, que nem requer muito esforço, nem muito orçamento. A tampa do vaso sanitário. A tampa do vaso sanitário e tal, mas sabe, assim, e que não tem que ficar nas costas de um servidor ter que resolver isso, assim, né? Tem que é parte da máquina, de um orçamento que a gente sabe que tem bilhões e bilhões aí na conta, né? Então, acho que os problemas que a cidade enfrenta, eles passam por isso, né? Passam por falta de vontade política, passam por uma sobrecarga que fica nas costas dos servidores, um excesso de comissionados em determinados órgãos, enfim, acho que os problemas passam por diferentes caminhos ali, para que a gente, de fato, tivesse uma cidade tal como eu gostaria de ter, você, enfim, qualquer pessoa que estivesse ouvindo a gente nesse momento. Exatamente. E aí, obviamente, o servidor se sente desestimulado. Também. Né? A gente vê isso muito claramente em especialmente algumas autarquias, né? Que isso... a questão do assessor é muito mais fácil do que, por exemplo, no poder público próprio, né? Porque aí vai nas autarquias, o assessor do assessor, e a gente já divulgou isso, né? O próprio vereador Marcos Caseiro, publicado também na imprensa também, pedindo aí, obviamente, informações sobre os assessores na CET. Né? A CET eu acho que é um bom exemplo, não só a CET, diga-se passagem, mas a CET é um bom exemplo, 62 assessores e lá... Né, internamente aí os funcionários mesmo da empresa estão meio chateados, digamos assim. E sobrecarregados. Né, e sobrecarregados. Né, esses salários, diga-se passagem, salários assim, dos 62, o último levantamento, 45 ganhando mais de 10 mil reais. Né? Nada mal, né? Nada mal. Nada mal mesmo, professor Rafael Moreira. A gente vai para um rápido intervalo comercial, Rafael, aí vamos falar agora você como cientista político. As eleições estão batendo a porta aí, mas vamos mais participar aqui do Jornal em Foco depois de um rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foco.
Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o professor, cientista político, professor doutor Rafael Moreira, ele que também recentemente também esteve à frente da Câmara de Santos, também um dos 21 vereadores, aí substituindo a vereadora Débora Camilo do PSOL. Rafael, a gente não pode deixar, obviamente, de falar sobre as eleições aí. Acabou uma eleição, você participou no ano passado. Chega outra. Mas já está batendo a porta aí. Né? Queria que você fizesse uma análise aí, né, em âmbito não só nacional, em âmbito estadual, obviamente. E, é claro, reverbera em âmbito local também, que a gente tem os nomes aparecendo, deputados aí, os que estão com mandato, querendo, obviamente, serem reeleitos, e aqueles que estão vendo a oportunidade de ocupar esse espaço entre os estaduais, os 94, e entre os federais, 70 pelo menos, né? Então, enfim, queria fazer essa análise do cenário aí que a gente vê aí, esquerda, direita, mudanças no Chile que pode acontecer. Então, assim, primeiro, em nível nacional, né, acho que a eleição que mais chama atenção, obviamente, é a eleição presidencial, né? A gente tende a centralizar muito isso no Poder Executivo, em nível nacional. E enquanto o campo que a gente pode chamar de progressista, de esquerda, né, que pega desde a esquerda até centro-esquerda, pegando até algumas fatias do centro, caminha para uma candidatura de Lula, né, e parece que isso pouco a pouco já está se consolidando, uma tentativa de reeleição dele, né, sem muito segredo, eu acho, e que está tendo uma certa oscilação no seu nível de popularidade, né, então teve uma certa queda alguns meses atrás, depois subiu mais uma vez a partir do momento do tarifaço, né, do Trump, a forma como o Lula se posicionou, depois
aparentemente nas últimas semanas teve mais uma vez uma queda por conta da operação que aconteceu no Rio de Janeiro, né? E segurança pública é um tema que é muito sensível em nível nacional. Então, esse campo parece caminhar para a candidatura de Lula. Resta saber quem vai ser o seu vice, né? Se vai ser mantida a mesma chapa anterior, se Alckmin vai ser deslocado para uma eleição local aqui no estado de São Paulo e vai ser colocado um novo vice, pensando talvez uma renovação do campo da esquerda lá para frente, até por conta da idade de Lula, né? Enfim, não sabe muito bem como a coisa vai caminhar. No campo mais à direita, né, parece que havia uma tentativa aí, mais uma vez, de se descolar do bolsonarismo, né? Então são setores da direita brasileira que tentam buscar um pouco do capital político que Bolsonaro tem, esse campo da extrema-direita que se solidificou no Brasil já há algum tempo, mas sem ter que lidar com a rejeição que esse mesmo setor da sociedade brasileira passou a ter que lidar a partir do momento que essas pessoas passaram a ser julgadas e condenadas pela tentativa de golpe de 2023. Então, esse parece um setor que está meio batendo cabeça ainda na política brasileira, né? Porque há uma tentativa de determinados setores de colocar Tarcísio, né, como possível candidato, mas ao mesmo tempo ele parece um pouco em alguns momentos relutante, porque sabe que uma reeleição no estado de São Paulo é muito mais fácil, muito mais viável do que uma disputa em nível nacional contra Lula. Eu acho que esse cálculo passa pela cabeça dele até, né? Pensando, olha, para que eu vou disputar agora uma eleição presidencial contra Lula? Jovem. Exato, se eu posso disputar daqui 4 anos contra uma outra figura do campo da esquerda que não tem a força que Lula tem, e digo isso, negócio dele ou não, né? Lula é a principal figura política pós-redemocratização, né? Figura que tem mais capital político, que tem mais apoio popular, que foi reeleito tantas vezes, etc. Então, acho que essa postura, essa reflexão passa pela cabeça de Tarcísio. E, ao mesmo tempo, você tem outros nomes tentando se construir à margem dele, né? Então, você tem Ratinho Júnior, governador do Paraná, você tem Romeu Zema, governador de Minas Gerais, todos eles nessa disputa que eu mencionei, né? Pegar um pouco do Caiado em Goiás, né? Que é eternamente candidato, né? Foi candidato em 89, se eu não me engano, já e tal. E todos eles ali tentando herdar um pouco do capital político do bolsonarismo, mas sem ter que lidar com a rejeição. Não sei como é que isso vai caminhar agora. É isso que eu te pergunto. Como fazer isso? Como fazer isso? Aí é uma questão que eu deixo para eles. Né? Eles têm que quebrar a cabeça aí nisso aí. Que na hora H vão querer o voto. Vão querer o voto desse setor, mas não querer lidar com a rejeição. Isso é muito difícil. Esconder Bolsonaro? E aí, mas até que ponto esconder ele é útil em determinados momentos ou colocar ele como linha de frente é útil também? Então, assim, tivemos exemplo na eleição aqui. Exato, assim, né? Depende da conjuntura local, né? Depende de cada município. Então. E é uma eleição nacional, você não tem como, né? A não ser que você faça uma campanha segmentada para cada estado ali, pensando no palanque que você tem, aquela coisa de microdado, né? Na hora de, enfim. O que é um pouco difícil, né? Você requer uma infraestrutura muito grande e tal. Não sei se eles vão ter capital, seja financeiro ou político, para fazer isso. Agora, né? Você tem esse centrão ali que está esperando para ver como a coisa vai caminhar, né? Se eles vão querer orbitar mais para um lulismo em continuidade ou para um bolsonarismo ali que não tem a figura de Bolsonaro como figura de frente. Só que ao mesmo tempo, você tem um julgamento, né, que está prestes a condenar ele, né? Então acho que isso vai influenciar fortemente naquilo que essas pessoas vão definir. Sim, né? Isso pressiona muito eles, né? E essa decisão está prestes a sair, pelo que parece, né? Sim. Talvez 1, 2, 3 semanas, talvez. Né? Porque os recursos já foram apresentados, agora estão avaliando os recursos. Não passaram do Natal, pelo menos. Pelo que parece. Não saber onde vai ser. Em que momento vai ser isso. Assim, né? E aí isso vai influenciar no cálculo dessas pessoas, né? Como é que vai ser feita essa possível prisão de Bolsonaro, né? Como é que vai ser colocada essa pena? Se vai ser regime domiciliar, se vai ser regime fechado, se vai ser na papuda, que é uma coisa muito simbólica, né? Para os setores da nossa política e tal. Então, isso vai influenciar diretamente, assim, né? O caminho que a política nacional vai tomar nas eleições presidenciais do ano que vem. Isso daí vai ser um grande desafio, é um ponto de interrogação. É claro que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele também joga, né, com essa possibilidade, né, porque ele, pelo menos os analistas colocam que Lula já teria chego no teto. Você concorda com isso? Sendo bem sincero, não, Fernando, porque essa mesma análise foi feita em relação a Bolsonaro em 2018, quando ele foi eleito. E aí me coloca numa parte desses analistas que, inclusive, tentava avaliar onde estava esse teto, né? Muita gente dizia, não, Bolsonaro já chegou no teto, é uma candidatura muito de nicho, que não vai conseguir pegar setores do centro, etc. Mas, né, a sociedade brasileira se movimentou e ele foi eleito presidente da República, né? Então, eu tomo muito cuidado quando eu falo que, olha, tal candidatura já bateu num teto e tal, esse teto pode subir, né? O pé direito pode aumentar muitas vezes, de maneiras que a gente não imagina, né? E os efeitos de alguns programas
sociais que foram apresentados pelo governo Lula estão começando a ser sentidos pouco a pouco, né? Então, o pé de meia, né? Acho que é um bom exemplo nesse sentido. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, né? Setor, então, exato. Então, assim... Até os empresários do setor reconhecem aí que está dando uma alavancada. Exato, aí, né? No setor da construção umas faixas civil, né? salariais um pouco maiores. Então, assim, os efeitos de alguns desses programas sociais ainda estão sendo sentidos, né? E a gente não sabe quanto que isso reflete na popularidade do presidente daqui a um ano, no momento da eleição. Porque, historicamente, né, o grau de aceitação, de avaliação positiva de um governo sempre tende a crescer durante uma campanha se a pessoa é incumbente, se ela está no mandato, né? Porque aí a pessoa, durante a propaganda, começa a recapitular tudo aquilo que ela fez durante 4 anos, e o eleitorado começa a lembrar, nossa, é verdade, né? Isso não existia 3 anos atrás, né? Nossa, é verdade, esse projeto partiu desse governo, né? Então a avaliação positiva sempre tende a aumentar durante a campanha. A questão é... a máquina, né? É, a máquina. Você tem a máquina na sua mão, né? Caneta e a máquina. A caneta e a máquina, exato. Né? Então, assim, eu tomo muito cuidado, né? Quando algumas pessoas dizem que tal candidatura bater um determinado teto, né? Acho que a eleição do Bolsonaro em 2018 provou que esse teto pode ser elevado. Né? Exatamente, é importante nesse sentido. Você acha que a idade pode ser prejudicar a campanha, colocarem isso, a saúde? E hoje em dia, né, Rafael, hoje você tem uma série de informações e hoje as redes sociais trabalham muito em relação a isso. Fazerem comparações com Biden, por exemplo. Isso que eu ia falar. Então, enfim. Sim, acho que pode pesar para determinados setores da sociedade, assim, aqueles setores que querem uma renovação na política brasileira já há algum tempo, mas que vem todo ano eles estão se afunilar para uma candidatura de Lula no campo progressista e uma outra mais à direita, podem talvez ver isso como um desgaste, né, dessa atual composição da classe política e migrar para candidaturas mais jovens. Lembrando aquilo que aconteceu, como você pontuou, com Biden, né, a eleição entre Biden e Trump, isso era muito colocado em discussão, né? Olha o fator etário aqui, né? Essas duas pessoas estão disputando a eleição, olha a idade que elas vão estar no final do mandato. Porque você não avalia apenas a idade da pessoa no momento, mas o quanto que ela vai ter no final, né? Ele teria, caso seja quanto que ele teria, não sei de cabeça. Eu acho que 84 anos. No final do mandato. Em outubro, ele faz aniversário em outubro, eu acho que ele fez 80 anos agora em outubro, presidente. E por mais que assim, né? A gente sabe que... 85 anos, desculpa. Por mais que assim, a gente sabe que... eleito com 81 anos. A gente sabe que assim, Lula é uma figura que se cuida há bastante tempo, né? Assim, ele reconheceu, assim como outras figuras da política nacional reconheceram, que você precisa de vitalidade, né? Você precisa de saúde, até porque o eleitorado forma a imagem dessa pessoa a partir de simbolismos em relação a isso, né? A forma como a pessoa está subindo num palanque para fazer um discurso, a vitalidade da fala dela, se ela está rouca ou não naquele determinado dia, o que demonstra talvez um sinal de cansaço daquele momento e tal. Então, assim, isso tudo constrói a imagem daquele político, né? E esses políticos mais experimentados, tal como Lula, sabem disso e têm cuidado cada vez mais da própria saúde, né? E também reconheceram o quanto que isso é importante ser propagandeado, né? Então, todo mundo lembra, por exemplo, de fotos ou vídeos que Lula lançou na campanha passada, fazendo exercício na academia, tal, não sei o quê, mostrando uma vitalidade que, de certa forma, era até invejável para uma pessoa de quase 80 anos, né? Enfim, não é todo mundo que consegue, ou que consegue ou que tem a consciência da importância de se cuidar para ter uma trajetória política ou profissional mais longa, né? Então ele soube muito, ele reconheceu isso já há bastante tempo e tal. Outras figuras da política nacional também têm reconhecido. Agora, talvez uma parte do eleitorado de fato entenda essa idade como um problema, levando em conta a idade que ele vai ter no final do mandato. Mas também se essas pessoas não virem nenhuma outra candidatura viável, isso vai deixar de ser um problema, né? Sim. Porque aí o discurso vai ser, olha, por mais que Lula tenha uma determinada idade, e aí sem cair qualquer crítica etarista aqui e tal, né? É uma constatação. Uma constatação. Ele ainda assim pode fazer um papel melhor do que essas outras candidaturas que estão se apresentando, que são mais jovens que a dele, e aí o eleitorado vai deixar de lado a idade e vai votar nele mesmo assim, né? Qual o grande desafio da esquerda? Porque Lula vai chegar um momento que não a tem renovação, mais. assim, claramente, né? Como renovar? Com o PT? Boulos é o melhor nome? A ida para o Ministério ajuda, não ajuda? Eu acho que assim, primeiro é importante pontuar, né? A esquerda brasileira, assim como a direita, ela é formada por vários partidos, vários movimentos sociais, e alguns desses setores estão levando adiante um processo de renovação, né? O PSOL é um deles, né? E acho que eu estar aqui nesse momento falando sobre juventude é a prova disso, inclusive. Agora, nem todos os setores estão passando por esse processo de renovação e o PT, aparentemente, pelo que a gente tem visto nos dados,
é um setor que não está passando por essa renovação, né? Se você pega taxa de identificação dos eleitores da esquerda com determinados partidos, a maior parte deles hoje em dia já se identifica com o PSOL e não se identifica com o PT. O PSOL tem mais facilidade hoje em dia de atrair quadros mais jovens por aquilo que coloca em pauta e coloca em discussão. Então, tem setores que estão atravessando esse processo de renovação de maneira mais acelerada do que outros, né? Então, acho que um dos desafios que se coloca para a esquerda como um todo, e aí especificamente para o PT, é justamente essa renovação que você está pontuando, né? Então, outros partidos têm feito, movimentos sociais, né? Não apenas partidos, mas movimentos sociais, também têm feito essa renovação, que é um processo que a direita sacou há mais tempo, né? A direita tem encarado esse desafio há mais tempo do que a esquerda, eu acho, essa necessidade de renovação etária dos seus quadros, né? É só a gente ver alguns dos quadros, né, da direita brasileira, tem uma projeção gigantesca nas redes sociais, pautam um debate público no Brasil muitas vezes, né? E as figuras de esquerda têm tido mais dificuldade, por enquanto, para se colocar nesse debate, mas, obviamente, em algum momento também vão começar a se colocar de maneira mais presente. Esse é o grande desafio, né, Rafael? Porque, por exemplo, que nem você falou, os jovens de considerados de direita aí são muito mais ágeis. Veja o deputado Nicolas Ferreira como grande exemplo disso aí. Eu faço até um adendo, que eu recebi aqui do vereador Chico Nogueira, aqui, que no próximo dia 22, sábado, às 10 horas da manhã, quem virá participar, o ex-ministro, o ex-presidente do PT também, José Dirceu, né, para um debate sobre os rumos do Brasil e os desafios da esquerda, falando justamente sobre as eleições de 2026. José Dirceu já foi. E aí, isso que eu ia pontuar. Isso que eu quero dizer. Né? Exato. Assim, olha a diferença. Assim, né? Em questão de poucas semanas, o pessoal daqui de Santos vai receber a deputada federal Sâmia Bonfim, que é da minha geração da universidade, inclusive, que é até mais nova do que eu, e que é uma das pessoas do campo da esquerda que tem mais se projetado em nível nacional, que tem mais pautado o debate, que tem apresentado uma série de projetos de lei, e as pessoas têm acompanhado o trabalho que ela tem feito, que é um trabalho muito respeitoso e muito elogiável, inclusive, e tal. Então, assim, como eu falei, o pessoal tem encampado essa renovação geracional e etária, e o fato da gente receber a Sâmia Bonfim em breve, acho que é a prova disso também, de certa forma. Não, isso é importante aí, mas de qualquer maneira mostra essa disparidade, né? O José Dirceu, para a gente ter uma ideia, o José Dirceu já tem mais, da geração, praticamente geração do Lula. Né? Talvez até anterior, pela história que ele tem de combate à ditadura, ele estava na universidade naquela época, né? Sim, então ele deve ter certamente mais de 70, nada contra, mas assim, não, sim, claro. É aquela questão da renovação, e agora o tempo está passando, claro. Né? Até porque os eleitores mudam, uma série de questões. Exato, sim, esse é o ponto, né? O eleitorado mais jovem não conviveu não viu o primeiro e o segundo governo do Lula em grande parte. Exatamente. Então não entende determinadas coisas que a gente avalia como avanços, como um avanço, reconhecem como dado já isso, né? Mas desde aquela época você não tinha, né? Você não tinha Bolsa Família, você não tinha uma série de projetos sociais, né? O Enem, muitos jovens. O Enem, porque é super natural para eles, assim, eu testemunhei essa consolidação do Enem como forma de ingresso ao ensino superior e tal. Então, esses setores avaliam isso como dado, né? Mas foi algo que foi conquistado, né? Enfim. Isso, exatamente. É uma preocupação que a gente tem. Em âmbito estadual, dependendo do jogo de xadrez, Tarcísio, obviamente, se é aquele velho ditado, se o cavalo passar, a gente monta no cavalo. Exato, se disputa uma reeleição, né? Pelo outro caminho, né? A questão é que... Se não for para presidente. Se não for para presidente, obviamente, né? Exato. E aí, que setor o campo mais progressista, a gente pode chamar, vai querer apresentar para fazer frente a ele, né? Márcio França, talvez, teve um desempenho, né, alguns anos atrás, né, pelo PSB, ou então vão deslocar talvez Geraldo Alckmin para São Paulo para fazer essa disputa pelo histórico de governador e pelo fato de ser alguém que hoje está no PSB, né, e tal. Então, o eleitorado mais velho tem uma certa identificação com ele, né, com aquela coisa de gestor, etc. Então, assim, acho que o desafio, mais uma vez, é aquele que se coloca para o campo da esquerda, né? E aí, qual vai ser o nome que vai fazer frente, né? Vai ser Márcio França, vai ser um Geraldo Alckmin, que foi migrando ideologicamente, né? Começou no campo da direita e foi migrando cada vez mais para o campo progressista, né, e tal. Então, enfim, acho que é um cenário que está bem aberto, sendo bem sincero. Exatamente. E, obviamente, o próprio Alckmin também, que já tem uma certa idade também, né, inclusive. Renovando como vice, aí entra aquela discussão também, né? Porque aí quem que vai ser o caso, obviamente, o presidente Lula seja reeleito. Isso é tudo hipótese. Tudo hipótese aqui, né? Tudo hipótese cenário, nesse aspecto. Enfim, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Se Tarcísio não for
candidato, aí vai ter também vai ter uma disputa no campo da direita também, né? Direita vai aqui, ter uma disputa bem o presidente grande, da assim. Câmara, da Assembleia Legislativa, desculpa, André do Prado, o próprio prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O próprio Derrite, né, que tem procurado ganhar projeção nacional, né, por conta da questão da segurança pública, né? Acho que aí começa uma disputa em aberto, tal como está acontecendo em nível nacional com a direita, ela pode acabar se replicando em nível estadual, né? Exatamente. Fica, acho que um caminho aberto para ver quem vai querer ocupar esse espaço. E Senado também. Senado também, a mesma coisa, né? Senado também. Por conta da renovação. São 2 cadeiras, né? Nessa, São 2 engano, cadeiras. né? A promessa é boa. E para a gente finalizar, que o Felipe Brandão já me mostrou lá, já estamos chegando no final. Desculpa. Não, mas a respeito de deputados também, que é claro, a gente tem 3 representantes, basicamente 2 mais, né, com afinco, no caso, a deputada Rosana Vale e o deputado Paulo Alexandre Barbosa, também, obviamente, o deputado da Cunha, apesar da base dele não ser aqui local. Concentrado. Perdemos o Alberto Mourão, que é eleito, mas há espaço aí para a gente... Para maior representação. Maior né, representação, com isso certeza, em nível federal. Para estadual temos, Sim. 5, E em nível federal, assim, um espaço em aberto, inclusive para mais pluralidade ideológica, né? Porque a gente tem essas, como você mencionou, desses 3 deputados federais, 2 mais ativos que tiveram diretamente ligados à disputa municipal aqui em Santos na última eleição, né? Paulo Alexandre apoiando o Rogério Santos, Rosana Vale sendo apoiada por Bolsonaro disputando aqui a eleição para a prefeitura, e as 2 no campo da direita, né? Ainda que uma direita um pouco mais moderada e dentro do campo democrático, a outra no campo da extrema direita, claramente, né? Então, mas sem uma representatividade progressista da nossa região, né? O que mostra uma distorção grande, né? Então, é importante que a nossa região passe a ter representantes não apenas do mesmo campo ideológico, mas também representantes que representem a pluralidade ideológica que a gente tem na nossa região, né? A região não é formada apenas por pessoas de direita ou de extrema direita. Sim. Temos setores de esquerda aqui na nossa região, temos setores de centro aqui na nossa região, que deveriam também ser representadas, né, na Câmara dos Deputados Federal para mostrar que tem uma pluralidade aqui na nossa região. Né? Muito bem. E na LESP também é a mesma também, linha, é a né? mesma discussão. A gente não tem aí... discussão se coloca também. Né, nesse sentido. Rafael, eu queria agradecer muito a participação, teus esclarecimentos aqui. Parabéns aí pelo curto mandato de 2 semanas, que sejam aí, dessas 2 semanas aí, quem sabe a vereadora Débora Camilo seja, não sei se ela será candidata, né, à LESP, enfim, ou à Câmara Federal, quem sabe, né, ela mais votada aqui, ela, de certa forma, ela abre espaço nesse sentido. É claro que tem os outros suplentes também, suplentes nesse sentido, mas nunca se sabe, né? Exato. Política é uma caixinha de surpresa. Exato. E agradeço pelo convite mais uma vez, Fernando. Você sabe, né? Sempre um prazer estar aqui. Aqui o debate sempre rola de maneira muito acadêmica e muito respeitosa. Então, espero ter esclarecido um pouco para as pessoas o que a gente fez durante essas 2 semanas, do ponto de vista de alguém que não foi apenas vereador, mas cientista político também, que ocupou aquela casa, né? Enquanto educador também, de certa forma. Então, obrigado pelo convite. Certamente suas aulas serão ainda mais abrilhantadas. Eu falei, eu estive do outro lado, aquilo tudo que eu falava, aquilo tudo que eu falava não é bem assim, no fundo, eles brigam na frente das telas ou gravam no celular, mas depois vão tomar cafezinho todos juntos. Eu sempre falo, no fundo, né? Acima de tudo, respeito. Isso que é mais importante, respeito, independente da sua visão A, B, C, é que nem time de futebol. Você pode torcer para A, para B, mas no fundo você tem que estar aí sempre com respeito e dialogando, né? Isso que é importante, dialogando para o melhor, no caso do vereador, melhor para a cidade. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu queria agradecer também a sua presença, a sua participação. Lembrando que você pode assistir ao programa a qualquer momento nas nossas redes sociais, Facebook, X ou Twitter, se você preferir. Também tem o YouTube, youtube.com/BocNewsTV, no nosso site, bocnews.com. Lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos e no mesmo horário na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Então todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.